Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. Porquê? Porque Lisboa continua. Ora bem, e a minha convidada de hoje? A minha convidada de hoje dispensa apresentações, mas vamos tentar apresentá-la um pouco ao longo desta conversa. Ela e a sua relação com a cidade de Lisboa, a escritora Cristina Carvalho. Olá, Cristina. Olá, João. Muito bem-vinda. Muito obrigado pela tua disponibilidade para esta conversa. Eu é que agradeço, vim de longíssimo, como sabes. Portanto, estou aqui com muita vontade e com... Vieste longe, mas estás na tua cidade. Exatamente. É preciso dizê-lo. Exato. Olha, não vamos começar pelo princípio, vamos começar pela atualidade. O teu livro mais recente, foi lançado há cerca de uma semana, chama-se Onde Vão Morrer os Poetas e é dedicado ao irlandês W.B. Yeats. É consequência de um livro que te ofereceram com 14 anos. É, exatamente. Queres-nos contar essa história? Não há grande história. Quer dizer, realmente nesse meu aniversário eu recebi esse livro dos meus pais, recebi outros livros, mas esse li com imenso agrado e admiração e boca aberta, porque não esperava, já conhecia mais poesia, já conhecia outros tipos de livros, ficção, etc., principalmente, de facto, e aquele era o meu grande presente dos 14 anos. E foi, que era justamente... Foi muito bom, gostei muito, fixei-o, dormia com o livro na cabeceira, aquele livro que era fininho, pequeno, mas durou-me um ano. Durou-me até aos meus 15 anos, porque eu fui sempre lendo, eu gostava imenso daquilo, imenso. Ainda não o disseste, mas era justamente um livro de poesia. Era um livro de poesia, era um livro de poesia. Podia não ser, porque ele escrevia também. Exato. Teatro e não ficção, mas prosa. E é, portanto, um autor que foi acompanhando o teu percurso, sim, o teu próprio percurso. Sim, é um dos meus autores. Tenho vários, tenho muitos, mas o William Butler Yeats ficou ou pelo cenário, pelas palavras propriamente, ou
pelo sítio, pela altura em que viveu. Eu adoro o século XIX, eu gosto imenso. A segunda metade do século XIX para a frente é a minha preferida. Gostarias de ter conhecido a Lisboa do século XIX? Não sei. A pergunta é pertinente, mas não sei. Eu não gostava de ter conhecido coisa nenhuma. Eu gosto da sensação que tenho ao ler autores, escritores. Agora só se diz autores e autores, já não se diz escritores. Enfim, pronto, portanto a pessoa acaba por alinhar nisto sem querer. Mas eu gosto muito dos escritores que eu conheço do século XIX e meados do século XX. Mas a cidade, falando da cidade. Falando da cidade de Lisboa, se eu gostava de ter conhecido, só conheço naturalmente por fotografias, não é? Mas não. Como todos nós. Como estamos todos muito nós. bem conservados, Naturalmente, mas estamos todos muito nós. bem, exatamente, como todos nós. Como todos nós. Mas se eu gostava de ter vivido ou ter conhecido, não especialmente. Não especialmente. Não. A questão da memória é de facto algo muito pertinente, até em várias etapas, diria, do teu trabalho. Tu, quando lançaste um outro livro sobre o Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento, dizias na altura numa entrevista: ninguém existe sem memórias, são fundamentais para qualquer artista, para um cineasta neste caso. E mesmo que não seja um artista, para qualquer pessoa, as memórias fazem parte de um todo da sua existência. Os animais também têm memória. Nós, os racionais, também temos, e muito particularizada, muito minuciosa. Essa luz que nos traz a memória varre-nos por vezes a testa e inunda-nos o olhar, enche-nos de qualquer esperança, de uma qualquer felicidade que não sei bem descrever. Uma certa memória, ainda que muito indistinta e irreconhecível, em certas alturas, num momento, num átomo do momento, pode condicionar toda a nossa atuação futura, condicionar o nosso comportamento. Voltando a falar de Lisboa, quais são os locais de Lisboa? Como tu disseste, tu não moras em Lisboa, vieste aqui, por exemplo, para fazer esta conversa, embora venhas cá muitas vezes. Quais são os locais de Lisboa onde tu identificas maiores transformações perante as tuas memórias? Bom, eu nasci em Lisboa, cresci em Lisboa e a partir dos 7 anos, porque nasci, mas fui para Coimbra, o meu pai foi lá colocado, vivi lá 7 anos, mas aos 7 anos viemos todos para Lisboa, pronto, para Campo de Ourique. Portanto, eu cresci toda o resto da infância e a pré-adolescência, adolescência e toda a vida foi em Lisboa. Agora vivo fora de Lisboa, sim. mas vens cá muito regularmente. Sim, estou a 50 km, não é nada, não é? Claro. 50 km não é nada. Bom, mas as minhas memórias de Lisboa, o que é que eu percorri mais o que é que eu conheço melhor e o que é que está muito diferente? Exatamente. Aquilo que eu conheço melhor, de facto, não está diferente. O que eu conheço melhor, os sítios que eu percorri, que vivi, não está diferente. Então fala-nos das duas facetas. Agora, do que se mantém e do que mudou. Exatamente. Agora, eu falar daquilo que mudou, eu só vejo mudanças, mas eu nem me atrevo a entrar ali. Eu não é que me faça confusão, simplesmente é tudo tão diferente. É como chegar a uma cidade no Japão, em Tóquio, e andar por ali a passear aterrorizada porque a pessoa não conhece e perde-se. Aqui em Lisboa a sensação é a mesma. Quer dizer, os sítios que eu conheço muito bem não mudaram, e isso, não sei se é bom ou se é mau, não mudaram. O bairro de Campo de Ourique, o bairro da Estrela, a Lapa, aquelas... São zonas que não se transformaram assim tanto. Exatamente. Agora, a pessoa... Não se transformaram. Agora, a pessoa vai para as avenidas novas. Quer dizer, não reconheço nada, não sei andar ali, não sei. Eu não estou a dizer se gosto, se não gosto, não quero, não sei. Não me interessa conhecer esta Lisboa nova. É interessante, tem prédios com 300 metros. Não me interessa, não quero saber. E não só tem prédios com 300 metros, como muita... Sim, não nos percebemos a imagem. Como muita coisa emblemática, icónica. Eu estou a ouvir-te e estou-me a lembrar, na semana em que estamos a gravar esta conversa, foi confirmada a notícia de que o local, chamo-lhe local, porque já não lhe posso chamar outra coisa, onde existiu o Teatro Monumental, foi finalmente, digamos assim, entregue para a administração de um grande banco
tomar posse e ali instalar No os Saldanha. seus escritórios. Exatamente, no Largo de Saldanha, na Praça de Saldanha. É um bom exemplo do que acabas de dizer em relação às Avenidas Novas. Por exemplo, pronto, isso não era bem considerado Avenidas Novas, essa zona, mas está tudo perto. Essa zona do Saldanha, efetivamente, quer dizer, ainda está reconhecível, mas a transformação dos edifícios que eram edifícios públicos, ou eram cinemas, ou eram teatros, ou eram cervejarias, ou, enfim, que ainda no outro dia estava a falar com uma amiga sobre a cervejaria Solmar, de facto, na Rua das Portas de Santo Antão, que também tem um ambiente de época, anos 60, não é? Ainda por cima, perto do Coliseu, teria naturalmente uma ligação. Exatamente. Portanto, há muita coisa que está a ser descaracterizada, depois mantêm-se os grandes monumentos, está bem, que com certeza tem que se manter, não é? Agora, eu conheço a Lisboa que eu conheci e que eu andava muito sozinha por Lisboa, porque gostava imenso de fotografar. É uma coisa que eu adoro, é fotografia, adoro mesmo, adoro fotografia. Tenho pena, não sei. Lá está a relação com a memória. Sim. Pois, de alguma forma. De alguma forma, e a fotografia ajuda-me nas minhas deambulações oníricas, imenso. Mas eu gosto de fotografia e o meu pai adorava fotografar e muitas vezes ia com ele. Ele tem até um livro grande que está publicado na Relógio d'Água e que se chama Memória de Lisboa, que é só com fotografias de Lisboa, sítios muito, muito bonitos. É o Mirador de Santa Catarina, Alfama, onde ele nasceu, porque ele nasceu na rua, hoje chama-se Rua Augusto Rosa, era a calçada do... então, tinha outro nome, hoje já há bastantes anos que se mudou para a Rua Augusto Rosa. A calçada da Senhora do Monte, ou assim, coisa parecida. É uma rua que tem elétricos, que passa pela Sé, que vem nas casas. Mas já iremos ao teu pai, já iremos à questão eu estava a dizer porque é que... Já iremos ao teu pai mais à frente. Gostava que me falasses um bocadinho mais dessas memórias, dessa questão, e aí eu dizer, de Campo de Ourique, porque já tivemos já tivemos várias conversas, mas houve uma em concreto, que de alguma forma até me desencadeou o interesse por gravarmos esta, em que contavas como conheceste imensa gente ligada às artes e à música em Campo de Ourique. Fala-nos um bocadinho dessas memórias, que é sempre interessante. Pois, conheci-me naquela altura da minha juventude, digamos assim, portanto, entre os 16 e os 20 anos, 15, 16... E eu tive sempre toda a liberdade do mundo. Sempre. Estamos a falar década de 60. Ok. Não é? Para que as pessoas possam situar, década exatamente. De 60, portanto, já a partir de 1965, digamos. Sim. A partir de 1965, certíssimo. Sim, pronto. E então, em Campo de Ourique havia uma paragem muito, muito conhecida na altura, que era ponto de reunião de como tu dizes, muitos artistas, não tanto escritores, mas atores, pessoas... Falaste de alguns músicos também? Músicos, sim. Os Shakes ensaiavam numa rua perto de casa onde eu morava, com os meus pais. Enfim, muita gente que era a Tentadora, era a pastelaria Tentadora. Tinha uma esplanadazita cá fora, que lá na esquina do Rua Ferreira Borges com a Rua Sarava de Carvalho, naquele prédio lindíssimo, Arte Nova, que está lá. Lá está, é um bairro que se mantém, tens muita razão. Está ótimo, tens muita razão. E a Tentadora era uma pastelaria muito frequentada, da mesma maneira que era o Vavá nas Avenidas Novas, não é? Da mesma maneira o Vavá é em Alvalade. Alvalade, sim, desculpa, sim. Na esquina da Avenida de Roma com os Estados Unidos da América. Sim, exatamente. Como é, portanto, estou a fazer o paralelo. A Tentadora, o Vavá, a Mexicana mais tarde, depois havia... E isto depende muito, é engraçado, mas dependia muito dos estratos sociais, a frequência das pastelarias, não é? Portanto, havia aquelas da Baixa, mas que nós não punhamos os pés, não tínhamos nada a ver com aquelas pastelarias, a Ferrari, as Benars, as Versailles, não tínhamos nada. Mas havia lá muita gente nova também. Mas aquilo, as pessoas dividiam-se, não é? Por grupos, por interesses, por conhecimentos, pronto. De maneira que essa gente toda... Posso deixar de lembrar do Café Gelo, talvez um pouco antes, mas... O Café Gelo foi muito marcado também por uma determinada geração. Sim, não é da minha, século XIX, lá está, finais do século XIX. Não, e mesmo depois com gente ligada ao surrealismo em Portugal e tudo mais. Mas é muito anterior, é muito antigo. Mas isto por causa da questão dos grupos temáticos, chamemos-lhe assim. Os grupos temáticos, quer dizer, não... Porque também era a Lisboa dos cafés, não é?
Sim, mas eu não sou, entre aspas, dessa zona dos Ok. cafés, não é? Não. Os meus, eu sei lá, eu pertencia à juventude musical portuguesa, do Tivoli, do São Luís, mas isto é normal, é assim, as pessoas agrupavam-se e dividiam-se e agrupavam-se por interesses. E os meus interesses não coincidiam com... Quais eram os teus interesses dessa Era, altura? era a literatura, sempre foi a literatura, quer dizer, nunca Exato, tive. E exato. as viagens, claro, mas eu sempre viajei desde muito nova que viajo. Era as viagens e a literatura. E no meio disso tudo, também já disseste mais de uma vez que gostavas muito de festejar o teu aniversário na Rua Sampaio Bruno. É verdade, gostava muito de festejar, sempre todos os anos fazia, 10 de novembro, que é o dia dos meus anos, fazia um lanche, mas aquilo era tudo muito, tinha que ser muito rápido, porque, enfim, reunia os meus amigos ali, de facto, mas o meu pai saía, porque o meu pai não suportava aquelas festas, não suportava aquele barulho, os Beatles aos berros, Rolling Stones aos berros, ele não suportava aquilo. E de facto um andar... Estamos a imaginar. Não imaginas. E de facto um andar naquela altura na Rua Sampaio Bruno, quer dizer, não comportava na realidade. Se fosse hoje eu não sei, mas eu também devia ficar com os cabelos em pé. Portanto, eu percebo, a minha mãe ficava com grande esforço em casa nesse dia. E o meu pai saía, e normalmente saía a tarde inteira e até durar. Não havia telemóveis, porque não se podia, Claro. já acabou, não se podia fazer essa cena. Mas, portanto, ele calculava 1 hora e entrava. E, Era uma questão de bom senso de parte Era uma a questão parte, de não bom é? senso. O acordo tácito. É muito engraçado eu falar-te do teu aniversário e tu falares imediatamente do teu pai, porque eu ia-te precisamente perguntar a seguir, através de outra coisa que tu falas num dos teus livros, sobre uma armação, um suporte de copo que ofereceram ao teu pai e pelo qual tu, pelo menos durante muito tempo, queria te perguntar se ainda o fazes, brindavas no teu sim, aniversário sim. usando aquele copo. É verdade. É uma armação pequenina, assim, tem uma asinha de filigrana com uns bagos de uva de vidro. É lindíssimo, aquele copinho era lindíssimo. O copo não, a armação. E lá dentro cabia e cabe um copinho pequeno de vidro. Então, o meu pai brindava cada vez que fazia, todos os anos no dia do seu aniversário, que era 24 de novembro, brindava a ele próprio com aquele copinho, não é? Uhum. E depois seguia-se a minha mãe a brindar com o copinho a ele e seguia-se eu brindava a ele. Portanto, eu mantenho, e ele dizia que aquilo dava imensa sorte. Portanto, eu tenho essa armação, tenho e olho para ela com muito amor, mas como tenho milhões de coisas. Não? Ou seja, o copo foi mudando, a armação é que se manteve. O copo foi mudando, porque o original tinha-se partido. Sim, a armação, porque aquilo é de metal, é impossível. A armação é de metal. É de metal. E tem uma aplicação de vidro, que é os tais bagos de uva. É muito bonito, muito bonito. É muito engraçada, lindíssima. é muito engraçada também essa frase do teu pai, que fazer esse brinde lhe daria imensa sorte. Tu dizes a dada altura no livro que escreveste sobre ele, O Príncipe Perfeito, a superstição não deve existir nunca, mesmo que se possa acreditar que faz parte do nosso primeiro e antiquíssimo corpo, esse que deixou rasto em todo o lado. E depois nos teus livros, nos teus de ficção e não só, encontramos muito palavras como intuição, presságio, ou até uma frase que eu adorei, sei que o tempo se repete, no Marginal. Qual é a tua relação com estas coisas da intuição, da superstição? Bem, a intuição é uma coisa, a superstição é outra. Naturalmente. Agora, eu acho que toda a gente tem superstição, realmente. Acho que faz parte da nossa idiosincrasia, bem, pessoal, eu ia dizer que é cultural. Eu acho que sim, porque quem é o povo que não tem superstição? Quem são as pessoas que não têm a sua superstição? Não estou a dizer que bater 3 vezes na madeira, não é isso, não é superstição, quer dizer, não considero isso. Mas sem superstição, a superstição é uma forma de conhecimento de nós próprios, como qualquer outra reminiscência da memória. Quer dizer, a superstição existe. Não, mas é que sem memória... A memória é a trave mestra de uma É a série de trave coisas. mestra Sem de uma dúvida, série sem de dúvida. coisas, não faz nada sem memória, não se consegue fazer nada sem memória. Memória
que nós nem sabemos onde é que ela vai, até onde é que pode ir. Ou seja, a memória tem várias dimensões, não é? Eu acho que sim. Há uma memória humana, há uma memória pessoal, há uma memória histórica. Sim, exatamente. Sim, Há várias camadas. Há várias camadas, exatamente. Há várias classificações de memória. Sim, isso é muito interessante. E eu acho que isso não está, acho não, tenho a certeza, isso não está e será impossível, acho eu, de estudar. Não é como aos planetas que gravitam na Via Láctea. Não é. É outra, que isso é mais objetivo, não é? Tu tens uma filha que trabalha na área da ciência? Sim, ela é investigadora. E estou-te a ouvir e estou a pensar. Genética. Exato. Aqui há tempos houve uma reportagem que me deixou completamente banzado, como se poderia dizer, que tem a ver com a questão dos polos estarem a derreter e, de facto, debaixo dessas camadas de gelo existirem uma catrafada de vírus com os quais o ser humano nunca tomou contacto porque estão ali há milhares de anos. Sim, É uma outra densidade de memória, no sentido de profundidade. Tem de ser. Nós Ali estamos a falar de uma memória com milhares de anos. com milhares é pouco. Eu acho que é com... A memória tem várias camadas. Eu acho que tem várias camadas. E, de facto, é interessante para nós utilizarmos a memória. Sem memória sem memória não éramos um ser inanimado, sem interesse nenhum, quase, não é? Portanto, é a memória que nos dá ânimo. Achas que Lisboa tem sabido manter a sua memória viva? Olha, como é que eu hei de dizer? Eu não... Pronto, isso já apanhava um âmbito de conversa que não me interessa muito. Ia falar do turismo, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ver turistas. Desculpem, mas é uma coisa realmente que eu acho que é fundamental. Turistas já é um termo atualmente um bocadinho depreciativo. Visitantes, pessoas que visitam outros sítios. Há quem faça a distinção entre turismo entre fazer turismo e viajar. Ok, sim, mas é um bocado. Pronto. Há vários ensaístas que escrevem sobre a viagem e que dizem que o turista é uma coisa, o viajante é outra. Sim, o viajante é outra. Eu também acho, estou de acordo com isso, sim. Viajante é, sim, agora posto assim eu percebo. Melhor, viajante é uma coisa e turista é outra, sem dúvida alguma. Pronto, turismo, na acessão da palavra turismo que nós empregamos e usamos. Bom, mas o que é que eu acho de Lisboa? E a manutenção da sua memória? E a manutenção da sua memória? Não te posso dizer, não sei. Não sei, porque eu vejo os monumentos conservados e limpinhos e bem iluminados, e isso é importante, sei lá, a Torre de Belém, o Mosteiro de Jerónimos, aquele calhamaço do Centro Cultural de Belém, isso está tudo, estes aqui mais ribeirinhos, mas há outros, por exemplo, a Santa Apolónia, de facto o edifício dos comboios não tem gracinha nenhuma, mas parece que foi transformado num hotel. A parte de cima já é um hotel, exatamente. A parte de cima já é um hotel. Já é privado e é um hotel. Pronto, mas deve ter uma vista fantástica, porque está ali mesmo em cima do rio, portanto, isso salva a condenação do que horror, Santa Apolónia é um hotel. Salva, porque tem a vista do rio, não é? O rio é uma joia para a cidade, sem dúvida, é uma joia para a cidade. Agora, tem outras coisas sinistras, que é o trânsito e coisas assim, que até não sei, já estou noutras, não... Claro. Olha, já falámos aqui por diversas vezes do teu pai. Vamos lá desvendar isto para quem ainda não tenha percebido. O teu pai é o António Gedeão, Rómulo de Carvalho. A tua mãe, Natália Nunes, portanto, filha de 2 escritores. Que influência é que eles tiveram na tua descoberta da cidade de Lisboa? Lá está. Faço mais uma vez o apelo à tua memória. Pronto, exatamente. Eu com a minha mãe saía pouco. Quer dizer, ela não era uma pessoa que eu me lembro, ela a passear pela cidade de Lisboa, não, eu saía pouco com ela, passeava pouco. Com o meu pai, que saía muito, porque ele tinha aquele grande amor pela fotografia e pela cidade, ele calcorreava Lisboa, ele andava só a pé. O meu pai não andava, regra geral, se fosse uma distância se fosse quilómetros, ele tomava um autocarro ou um elétrico ou qualquer coisa, mas regra geral andava sempre a pé. E, portanto, eu tenho um conhecimento de sítios da cidade de Lisboa, como que ele gostava muito, que são essas zonas do Alto de Santa Catarina, da Sé, da Alfama. Falei há bocado no Jardim do Torel também, que era o sítio que ele gostava mais de tipo jardim, o Jardim da Estrela, enfim. Portanto,
à conta da fotografia, eu conheci bastante bem a minha cidade naquela altura. E é isso. Falaste aí do Jardim da Estrela, ele, aliás, tem aquele poema Saudades da Terra, Saudades da Terra. em que faz a alusão ao Jardim da Sim, Estrela. sim, sim, Também sim. gostei do Jardim da Estrela, Bonito. gostei de O Jardim da vê-lo, Estrela é muito bonito. e que termina com Muito aquela bonito. frase absolutamente... Nós temos poucos jardins, temos poucos parques verdes. Eu acho que uma cidade que merecia mais zonas, tirando o Parque Eduardo VII, que não acho assim nada de extraordinário. Há o Jardim Botânico cá embaixo, mais Ribeirinho, aquele Jardim Botânico dali ao pé de Belém. Sim, Pronto. ao pé da Ajuda. Ao pé da A Tapada da Ajuda, Ajuda, sim. A Tapada da Ajuda, mas quer dizer, propriamente jardins, parques no centro da cidade e pela cidade não há assim muita coisa. Não só nesse poema do Saudades da Terra, que de facto termina de uma maneira estrondosa, não é? Sim. Triste de quem não tem, na hora em que se esfuma, saudades de ninguém, nem de coisa nenhuma. Mas o que eu te queria perguntar é se, sendo filha de 2 escritores e tendo o teu pai, imagino que a tua mãe de alguma forma também, essa relação estreita e afetuosa com a cidade, se te aconteceu uma de duas, encontrares nos seus escritos coisas que identificasses com a vossa vivência familiar na cidade, ou o contrário, ou tivesses lido alguma coisa que te levou a ir descobrir algum sítio da cidade. Não, nem uma coisa nem outra, acho eu. Não tenho Ok. assim, não, nada, não tenho nada de especial a dizer sobre esse assunto, nem coisas que eu tenha lido que me levassem escrito por ele, já se sabe. Claro. Não tenho assim nada. O que eu conheço de Lisboa, como digo, conheço pela mão dele e conheço pela minha própria mão a partir de uma certa idade, que usava muito o carro elétrico e gostava de passear, ia à Baixa, vinha da Baixa, e a Baixa era toda aquela zona, Rossio e as ruas todas, Santos Vicentes, por aí fora. Mas, por exemplo, quando falas do Jardim da Estrela e dessas outras zonas de Lisboa, eram zonas onde ias com ele? Quando era pequena, bem pequena, sim, mas Ok. depois ia sozinha. Claro. Depois ia muitas É vezes natural. Exato. É naturalíssimo. Exatamente, sim. Exato. Tu também, principalmente no livro que escreves sobre ele, mas em outros lados e em outras intervenções também, obviamente enumeras os locais onde ele viveu, na Rua Augusto Rosa, ao pé da sede de Lisboa, a Calçada do Monte, Calçada do lindíssimo, Monte, na sim, Graça. sim. E depois há também as escolas, o Liceu Pedro Nunes, Sim. o Camões, Da minha altura é só o Liceu Pedro Nunes. mas o Camões Quando também, onde ele sim, deixou uma marca. Deixou, mas foi antes de eu nascer. Pois, Foi antes de eu nascer. mas tens noção, não é? Tenho, claro que sim. No fundo, o que eu te queria perguntar é como é que é a tua relação com esses locais. Obviamente, ao ir crescendo, foste percebendo a importância que eles tiveram para ele e para a sua vida, não é? Sim, claro que sim. Como é que isso influenciou a forma de tu olhares para esses mesmos locais? Nada de especial. Não tenho nenhuma relação com esses locais, com os edifícios em si. Não tenho. Sei que foram muito importantes para ele, para a vida profissional enquanto professor e quando começou, etc. Mas pessoalmente não tenho nenhuma ligação nem tenho com a Torre do Tombo, onde a minha mãe trabalhou, nem com as Exatamente. Belas Artes, onde também Trabalhou na biblioteca, não trabalhou. tenho nenhuma relação com esses... Biblioteca Nacional. Sim. Não tenho nenhum sentimento especial. Não tenho mesmo. Não tenho. Não tens, não tens. Não tenho. Não tens. Lá para Alice Dixie. Sim. Diz-me uma outra coisa. Tu trabalhaste numa companhia aérea durante vários anos. Obviamente... Vários, quer dizer 40. Eu tentei, senhores. Mas pronto. 30, quase 40. Sim. São vários. São- Não menti. são- São mais que um. Não menti. Sim. Estou a brincar. Estou a brincar contigo. Exato. Mas isto para dizer que, obviamente, lidaste e tu tiveste contacto quase diário, eu diria, com diferentes línguas a toda a hora, por motivos evidentes, não é? Ora, hoje Lisboa é quase o reverso disso em espelho. É quase o espelho disso. Porque Lisboa é ela mesma uma cidade absolutamente multifacetada em termos linguísticos. Como é que tens acompanhado essa evolução? Que reações é que isso te suscita? Pensamentos, emoções? Diz-me o que entenderes. Era isso exatamente que eu Falavas há pouco, estava a falar há pouco. É que
talvez por força da minha profissão e de contacto, desde os 20 anos, de contacto com milhares e milhares e milhares de pessoas de vários sítios do mundo e do planeta. Eu própria viajei sempre, ainda continuo a viajar sempre que posso, enfim, não tanto, porque já não tenho 30, nem 40, nem 50, não é? Mas por força disso, eu gosto que Lisboa seja visitada. Eu gosto que as pessoas visitem. Quem diz Lisboa diz outra cidade, o Porto, que é uma cidade lindíssima, maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Quem diz outras cidades, as cidades alentejanas, as cidades de até Viana porque do Lisboa, Castelo. para a sua dimensão, tem Portugal, perdão, Pronto. para a sua dimensão, tem uma diversidade tremenda. Tem uma diversidade Gastronómica, exatamente, arquitetónica, a nível de Imenso. pronúncias, de histórias, de lendas, Sim. quer dizer... Não, isso sem dúvida nenhuma, é um país fantástico nesse aspecto. Um património riquíssimo. Que beneficia os visitantes. Portanto, uma pessoa com vontade de ver, de conhecer, de comer, de passear, que tem aqui um paraíso. E como é que achas que isso se vai refletir, estamos aqui a extrapolar naturalmente, na Lisboa, como ela será daqui a 50 anos, por exemplo? Não faço ideia, eu não faço ideia. Porque estamos a assistir a uma série de gente das mais diversas proveniências que estão a assentar arraiais aqui. Sim. Portanto, eles constituirão a próxima geração da cidade em grande medida. Sim. Eu não sei, estamos a falar só de Lisboa, Sim, não é? em Pois concreto, eu não é sei o o que nosso é que ponto os de partida. lisboetas jovens, para viver aqui agora, quer dizer, viver neste momento da bolha, digamos assim, Exato. é difícil, se não impossível. Pronto, haverá casos em que é fácil, em que há sempre tudo, mas realmente uma pessoa assentar aqui a Arraiais e ter uma casinha, ou um apartamento, uma coisa qualquer, nesta altura, é imoral, é escandaloso, eu acho, é impossível quase. Portanto, não sei se tencionam sair daqui, esses jovens todos, ir para a província e para outros países, aqui, mas que há muitos estrangeiros que vêm para aqui, que vivem todos à molhada, em duas assoalhadas. Eu sei, pela zona onde eu moro, eu sei como é que isso é. Quer dizer, são 10 pessoas a viver em 2 quartos. Dividem tudo, portanto pagam tudo a meias e a treias, etc. E eu sei, e realmente não sei o que é que vai ser, não sei. Olha, eu não sei, mas também te digo uma coisa, não sei. Pois, exato. É que ninguém sabe, não posso fazer, a gente não pode imaginar o que é que vai acontecer, que esta gente toda aqui, tanto estrangeiro, o que é que isto vai ser? Não sei, ao mesmo tempo acho normal, depois acha normal, olha, não sei. Possivelmente terão ouvido em som de fundo uma curta passagem do Over the Rainbow. Não foi nenhum efeito de ironia em pós-montagem. Foi precisamente até para sinalizar o local onde estamos, a livraria Linha de Sombra, na Cinemateca de Lisboa, que muito simpaticamente nos acolhe para esta conversa. Mas que teve a sua graça, aqui para nós que ninguém nos ouve, teve. Cristina, voltemos à tua escrita. Tu, numa entrevista há cerca de 13 anos, dizias: a minha primeira versão é a última. Como dizia Victor Hugo, emendo é na cabeça. Quando passo ao papel, ou seja, ao computador, já não emendo quase nada. Ainda é assim? Bem, normalmente não é bem assim. Quer dizer, depende do que estou a escrever. Isso depende, efetivamente. Há 13 anos, disseste tu que leste isso, Albert. Há 13 anos eu ainda não escrevia romances biográficos. Ok. E o romance biográfico é uma modalidade que eu descobri desde 2009. Foi quando saiu o primeiro, sobre Chopin. E é diferente escreveres uma prosa ficcional pronto, portanto, se eu emendo, se não emendo. Eu emendo muito. Portanto, esta atitude perante o texto mudou um pouco. Mudou. Emendo, mas não é coisas de fundo. Emendo a maneira de coloquial, quase. Enfim, não é coloquial, porque não estamos a falar, mas estamos a escrever. Mas emendo muito. Ou seja, um parágrafo de 10 linhas pode-me levar uma semana. Também pode sair muito bem, não é? Mas olhar, tens outra experiência, já tens outra luz sobre. É diferente.
vais olhar aquilo e... Pronto, é muito difícil. No teu primeiro livro, o Até Já Não É Adeus, eu tenho aqui... 1989. Sim. Exatamente, eu tenho aqui a reedição da Relógio d'Água. A dada altura, lemos: chove sobre Lisboa. Encosto a cabeça ao vidro da janela grande que dá para o Parque Eduardo VII e lanço um olhar por toda a zona arborizada, delimitada a norte pela Rua Marquês de Fronteira e mais abaixo a Rua Castilho. Chove sobre Lisboa e esta chuva faz com que a cidade se torne branca, translúcida, um pouco irreal. É que mesmo assim há vestígios e barulheira de vida nas árvores do parque, por dentro das árvores, nas copas das árvores, no verde de algumas árvores e mesmo nos troncos nus do final do outono nas árvores. Há muitos passaritos que não se escondem nos buracos ou por entre a folhagem, mas sim, ficam por ali, pousados nos galhos, a balançar, e saltitam muito contentes, saboreando os pingos da chuva que vai caindo. Lembro-me então das primeiras árvores da minha vida, das primeiras que conheci. Algumas eram figueiras e dos figos apodrecidos que acabavam por cair no chão e empapavam a vida das pessoas, especialmente a da minha mãe, que estranhamente se preocupava com este género de coisas. Figos caídos no chão. E Lisboa, na tua ficção, está presente? De que forma? Não tenho nada atualmente a que refira. Bom, esta é uma passagem. Mas isso é de 1989. Ok. Mas não tenho assim. Ou seja, não no atualmente. atual, mas nas coisas mais Sim, antigas sim. encontramos referências a essa cidade? Sim. Nas coisas mais antigas encontramos, sim. Não muitas, mas Falas sim. muito da Marginal, por exemplo, Sim, a zona da tenho, Marginal. sim, exatamente. Em mais do que um livro referes àquela Marginal, Sim, aliás, tenho um livro que se chama Marginal, que é... que é passado precisamente Exatamente. na zona, não é? Mas depois em outros Estoril, livros voltas a etc. falar da Marginal. Sim. Mas Lisboa, propriamente dita, a cidade, é poucas situações. Não é que eu não amo, mas amo outras cidades também. Fique claro. Fique claro. Exatamente. Olha, tu estás nomeada para o Prémio Alma, que é o Prémio Astrid Lindgren Memorial Award, cujos resultados, quando isto for para o ar, serão conhecidos daqui por dias, a 23 de março, Não, penso. 7 de março. 7 de março. Então, possivelmente, quando isto for para o ar, já foram conhecidos. É um prémio que distingue a promoção dos livros e da leitura junto de crianças e jovens. Há, neste ano, 251 nomeados, de 64 países. E por Portugal temos a Cristina Carvalho, a Isabel Munhoz Martins e os ilustradores Bernardo P. Carvalho, António Jorge Gonçalves, André Letria e Catarina Sobral. É uma responsabilidade. É o terceiro ano em que estou nomeada para este grande prémio. É o Nobel dos Pequeninos. Exatamente. Infanto-juvenil, não é? Exatamente. É um prémio economicamente fantástico, fabuloso. 20 e tal mil euros? Não, 500 mil. 500 mil Exatamente. euros. Coisinha pouca. Coisa pouca. Que é isso para nós? Coisa pouca. Então, são 5 milhões de coroas suecas. Pronto, são 500 Peço mil euros. imensa Tiras desculpa. um zero, são 500, não 20 e tal mil euros, não, são 500 mil euros. Depois com os descontos fiquem 400. Está encontrada a gafe do ano. Pois. Não, mas quero dizer, não tenho qualquer veleidade, nem espécie de imaginação, nem para falar Não, mas em o facto de português, estar... não tenho esperança nenhuma. Está bem, mas o facto de estares na lista... Sim, o facto de estar na lista é bom, sim, Por Deus. claro. Sejamos francos. Sim, porque aquilo é uma coisa muito selecionada. A escolha é de facto muito selecionada. Quem ganha aquele prémio tem o resto da vida feita em relação a publicações é só infanto-juvenil. Eu não tenho nada infantil, mas tenho muita coisa para a juventude, digamos assim, para uma certa classe, para uma certa faixa etária, assim. Porque há uma diferença entre a literatura infantil e a literatura juvenil. Efetivamente, a juvenil pode ser adulta também, não, mas a infantil é que não é. Portanto, na realidade, é de facto uma honra enorme, mas quer dizer, eu não penso nisso sequer, porque é uma esperança zero. Mas é claro, estou muito contente por estar nomeada, obviamente,
Mas será o último ano em que faço a minha candidatura. Faço, quer dizer, não fui eu que fiz a candidatura, parte de um organismo internacional, mas não penso continuar. Às vezes. Continuar Era a uma concorrer. partida. Não tenho, nem penso, olha, nem penso. Não penso, não. Às vezes assim, dos outros anos, que como digo é o terceiro ano, nos outros anos, assim, Mas é sem dúvida uma semana é antes, sem fico dúvida assim prestigiante e naturalmente Sim. agradável, por amor de Deus. Muito, mas Sejamos eu francos. não estou a dizer Claro, menos claro, disso, claro, é claro, fantástico, claro, fantástico. Mas quem é que em Portugal sabe o que é o Alma, o prémio Alma? A partir de agora, toda a gente. Não, a questão é esta, é que se tu vais para a Inglaterra ou vais para a Holanda, não sei o quê, toda a gente sabe o que é o prémio Alma, mas aqui o prémio Alma, tirando, enfim, poucas pessoas de determinados setores, Como cantavam os bandos, somos um povo de alma dorida. Astrid Lindgren Memorial Award. Astrid Lindgren, a autora da Pipi das Meias Altas. E de mais 180 e tal volumes Sim, diferentes. mas para nós, para a nós, gente da minha geração, é a Pipi das Meias Altas. Pipi das Peço Meias imensa Altas. desculpa. É verdade, é Pipi das Meias Altas. Cristina, Autora. o teu pai, como disseste, tem muitos poemas e muitos escritos onde Lisboa surge naturalmente enaltecida. Há um que eu ouvi nos tempos de liceu e cujo princípio nunca mais me esqueci, que é quando ele diz uma frase aparentemente muito simples: esta é a cidade e é bela. E para terminarmos esta conversa, eu pedia-te que completasses a frase como te ocorrer. A minha Lisboa é... É a minha cidade, o sítio onde nasci, onde vivi, onde cresci, onde me transformei de ser nascente para um ser cultural efetivo e vivente. E foi daí que parti para outros destinos. É daqui que eu parto sempre, para muitos destinos que me dão a conhecer outras coisas, mas Lisboa é sempre Lisboa. E não é pouco. Cristina, muito obrigado. Foi um gosto estarmos à conversa. Agradeço. E pronto, foi mais uma destas nossas conversas sobre a cidade. A seguir, outros convidados, outras opiniões, outros olhares. Porquê? Porque Lisboa continua.